Esperar a galera entrar aí. Galera voltando. Meu, essa história é muito massa, cara. Vamos colocar o Vitor aqui. Aí, beleza. Boa. Esperar os caras voltar, né? 16 Vamos nego aí. esperar os caras voltar. Isso aí. Essa história é legal, né? Então, assim, vou voltar a contar, mas repetindo. Então, a moto tinha pegado fogo, né? Então, conforme eu falei, não era algo comum de acontecer por conta de vazamento de combustível de óleo. Primeira coisa que eu tava na cabeça é o seguinte, cara, eu preciso dar um jeito de baixar esse data login aí, cara. Preciso ter esse login, porque, cara, depois que você acostuma a olhar login, você não vive sem, certo? Então, beleza, fui lá, tirei a ICU, montei naquele chicote reserva, peguei uma bateria, energizei, energizou, baixei o login, baixou o login, show de bola. Fui de cara onde? Pressão de combustível, não caiu. Então, dificilmente teve um vazamento. Pressão de óleo, não caiu. Então, provavelmente não teve, de fato, um vazamento de óleo para ter fogo. E daí a tensão da bateria estava a cada subia meio volt por volta, mais ou menos. E daí a galera já matou. E o que pode ser para subir a tensão? O regulador de tensão, certo? Nessas motos aí, moto não tem alternador, né? Tem magneto lá. E a gente, inclusive, usava um magneto de corrida, que ele é bem aliviado, certo? Legal. E ele acaba não usando, não gerando muita. Não gera energia, não gera tensão na marcha lenta. Assim. Então é um negócio para corrida mesmo, entendeu? O negócio Só era pra caro pra rotação. caramba, mas aliviava bastante e era um negócio estudado para aquela moto. E a gente usava uma bateria pequenininha, de lítio e tal. Então, falei, meu, o esquema tá aí. Então, além do magneto, nas motos tem o regulador de tensão, certo? Que isso já tem, para quem trabalha mais com carro, já tem, o alternador tem isso, certo? Dentro do Sim. alternador já tem isso. Então, assim, a saída direta ali do alternador é uma tensão bem mais alta e você tem um regulador que baixa ela e modula ela ali para os 14 volts, que é o que normalmente trabalha. Uhum. Se você tiver um pau nesse regulador, pode ser que ele não consiga mais regular tanto. E era o que estava acontecendo. Então a tensão que saía de fato ali depois do regulador era muito mais alta. Por isso que a tensão da bateria ia aumentando, certo? E a tensão da bateria foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Ela esquentou e isso, como a bateria era uma bateria pequenininha e tudo mais, faz com que você rapidamente já suba muito a temperatura, certo? E pegou Uhum. fogo. Daí eu já falei, bom, a gente já tem né, um norte aí. Vamos dar uma olhada no Certo. regulador de tensão. Quando eu fui falar com os caras já Ah, tinham visto. Porque eu tava olhando o log e os mecânicos já estavam olhando a moto. Os sim. caras viram, cara, o regulador, tipo, a parte de trás do regulador era era só resina, sabe? Então ele não era bem um Ah, módulo fechado. Então ele era um case que tinha eletrônica lá dentro e ele era resinado por trás. Cara, tinha um buraco assim na parte de trás. Ou seja, esquentou tanto aquilo sim. ali que a resina derreteu e escorreu, cara. Ô, louco. Daí, falei, mas cara, por que isso aconteceu? E isso, olha, se eu não estou enganado, foi em Goiânia isso. E eu acredito que foi em Goiânia porque eu lembro da gente começar a discutir o lance da que a temperatura ambiente era muito quente, né? Goiânia era muito quente, aquele final de semana estava muito quente. Valorzão. Daí eu lembro que eu falei assim, meu,
da outra moto ali do Barros, vamos trocar a posição do regulador de tensão, vamos colocar, porque aqui não pega vento, ó, não sei o que e tal. Vamos tentar Aham. colocar em outra posição, a gente mexe no chicote. Porque, cara, uma coisa é fato, pessoal. Ó, compartilhar um negócio simples, só que é muito importante. Quando você tá, independente se está numa corrida de circuito, de moto, de arrancada, ou se você está mexendo num carro de rua, qualquer tipo de trabalho que está fazendo, você vê um problema, cara, não seja um cara que fala assim, ah, deve ter sido por isso, e não toma atitudes. Se só ir lá, tirar o regulador e colocar outro, abre margem para acontecer de novo. Você não Eu descobriu qual que é fico o louco. problema, né? Exatamente. Se trocar o componente, não, sabe, você tem que procurar, certo? Você também procurar. Daí é o seguinte, olha aí, o Esdras da Silva falou, pegou fogo, mas também poderia variar para Mas baixo e a moto apagar. Se, por exemplo, se desse um pau ali no chicote do regulador que ele não tivesse um output ali para a bateria, ele poderia talvez deixar de carregar, né? Você poderia dar pau no regulador de maneira que, ao invés de ele não regular, que ele não mande tensão na saída, né? Então, assim, a gente não sabia, a gente estava investigando, né, o que poderia ter causado aquilo, né? E daí eu lembro que a gente estava conversando e tal, daí começou essa história da temperatura, falei, a temperatura tá alta, né? Mas daí aquele negócio, fala, cara, a posição do regulador era original? Era original. E daí entra nesse ponto. Cara, é original. Tem, no final de semana de Superbikes, tinha mais de 60 motos andando. Tá quente para todo mundo. Tem alguma coisa errada com a gente, né, cara? E daí, o que aconteceu? Eu vou contar pra galera aí. Naquela época, eu não lembro direito, porque assim, a gente ligou, muitas coisas da moto continuaram. Então a gente refez o chicote inteiro da moto. Então a parte elétrica era muito simples. Tinha o relé de arranque, né, do starter, tinha mais dois relés. Um que era o relé da bomba de combustível e um relé principal de bico, bobina, sonda e tudo mais. E a chave da moto, a chave de ignição, era uma chave que suportava bastante corrente, porque era ela que ligava esse original. Então, cara, a gente sempre tem essa filosofia, cara, não vamos inventar moda, cara. A moto preparada pela Honda já tem a chave que liga ECU. Vamos ligar direto nessa chave. E tinha o tipo over switch, né, que era um sensor lá que se o ângulo da moto cair muito, ou seja, tipo, ele identifica, é basicamente um switch. Ele identifica que a moto caiu e ele corta automaticamente a ECU. E nas rondas de rua, o sensor é diferente das rondas de corrida. Por quê? Numa moto de rua, você não deita para fazer uma curva que nem uma moto de corrida, né? Então, esse sensor tinha uma calibração diferente nas de corrida. E daí a gente ligou esse sensor direto na ICU, ficava bem robusto, porque era um kill switch na Motec mesmo. Se aquele sensor falasse, cara, corta o motor, a gente não mexia em nada da elétrica. Ele só tipo, mandava um sinal para a ECU desligava o motor. E daí, certo. assim, eu não lembro por qual motivo, mas os caras, eles reclamavam, os mecânicos reclamavam, que assim, eles falavam, cara, a bateria baixa muito a tensão. E eles estavam achando que tinha que estava tendo Fuga de algum corrente, né? consumo mesmo com a chave desligada, certo? E isso, Uhum. sinceramente, cara, a cada dia que passa, eu aumenta o meu nível de respeito pelas pessoas que realmente trabalham, assim, cara. Por exemplo, assim, ó, a gente trabalha com um monte de equipe, certo? É cara que Sim. trabalha no Jeep, é rally, é circuito, é superbikes, é arrancada, enfim. Cara, você tem que respeitar muito o cara que trabalha há 10 anos, há 20 anos só com moto.
A experiência dele com moto é muito maior que a sua. Então, quando os caras viram e falam assim, ó, Roberto, eu acho que tem alguma coisa no chicote aí que tá consumindo. Cara, o cara há anos trabalha com a moto, nunca aconteceu isso, agora tá acontecendo. Então, cara, eu sempre vou lá e investigo. Só que não tinha explicação aquilo, certo? E daí eu pesquisava, eu falava, meu, ó, a gente media, ó, não tá tendo um consumo. Ah, mas a bateria tá descarregando, a bateria tá descarregando. Eu acredito que possa ser por conta que eles trocaram o magneto aquele ano, certo? E aquele magneto, que nem eu falei, ele não carrega a moto, não carrega a bateria na marcha lenta. Eu acho, até hoje eu acho que pode estar relacionado com isso. Mas daí, como ficava esse negócio de que eles achavam isso, mas a gente não achava de fato que tinha, eu media e falava, cara, não tá tendo, vamos. E procurava e não achava, o que os caras fizeram? Falaram, meu, nós vamos lá e vamos instalar uma chave geral na moto, certo? Essa foi a ideia dos caras. Só que os caras ligaram errado a chave, certo? E O que eles fizeram? não tem problema, porque assim, na correria os caras quiseram fazer isso, acabaram não me avisando e quiseram instalar uma chave geral. Só que a chave do cara, na verdade, ao invés de cortar o 12 volts da bateria, teve dois erros. Primeiro, o cara colocou uma chave muito ruim que aguentava 5 amperes. Então, se ele ligasse aquela chave como geral mesmo, a chave iria derreter, porque passa muito mais de 5 amperes no sistema elétrico completo da moto, certo? E daí, o que aconteceu? Só que ele não ligou como chave geral aquela chave. Ele foi lá e, por engano dele, o que ele estava fazendo era o seguinte, ele desligava o regulador de tensão. Então, ele desligava, ele cortava a saída. Deixa eu explicar direito. Regulador de tensão daqui. Ele recebe toda a energia ali do magneto e ele manda regulado para a bateria. Ele cortou essa saída do regulador para a bateria. Tá? Então, o cara instalou uma chave ali, certo? Só que assim, então quando ele desligava a chave, na verdade, o que ele fazia? Ele não estava carregando a bateria. Então, dois erros. Primeiro, ele usou uma chave de 5 amperes e R$5 para a chave geral, mas ele não ligou como chave geral. Ele ligou como uma chave na saída do regulador. Qual que foi o pepino? O pepino é que um treino antes, o que acontece? Se você liga uma chave que era para ser geral, que não é geral, a chance é grande de você esquecer ela desligada. E saiu um treino de 10 voltas com a chave desligada. E daí o que aconteceu? O cara saiu com a moto, pá, daí deu 5, 6 voltas, como a bateria, eu já falei, é pequenininha. O cara foi lá e, pum, alarme de bateria baixa. Voltou pro box. Putz, bateria não tá carregando, não sei o que. Daí o cara, a chave geral aqui, pum, ligou a chave geral, resolveu, foi embora. Só que essas 10 voltas, sei lá, não sei quantas voltas foi, mas foi pouco tempo. Ó o Éder aí, forte abraço. O Éder da NC Racing, show de bola. Parceirão nosso de pista, Éder. Já aprendi muito com ele, tem muita experiência. É o cara que toca a equipe lá do Beto. Os caras foram campeões ano passado de Endurance. Parabéns aí, trabalho fenomenal aí ano passado. Espero ver vocês na pista esse ano aí, show de bola. E daí, cara, o que aconteceu? Essas 8 voltas que o cara deu com aquela chave desligada, o que aconteceu? O cara andou 8 voltas. O magneto mandava energia pro regulador de tensão, só que o chicote estava aberto, o regulador não carregava a bateria. Então pensa, o regulador estava tomando uma tensão no lombo e ele não conseguia mandar energia para a bateria. Então, cara, foi 8 voltas assim, que o que aconteceu? Fodeu o regulador. E daí,
beleza. Quando ligou a chave, o regulador funcionou, tal. Só que daí depois foi lá e ferrou a bateria, que aconteceu toda essa história que eu contei. Daí ele não conseguiu regular a tensão mais, mandou uma puta de uma carga para a bateria, o cara tava andando, a tensão foi... Valeu, Juninho, forte abraço. Vamos que vamos. E daí, tensão subiu, pegou fogo na bateria. Daí entra aquele lance que eu falei, galera, aconteceu uma coisa, aconteceu uma vez, vamos tentar se proteger. Eu lembro que eu falei, vamos trocar o regulador da moto do Barros também? Porque não tem aquela chavinha na moto do Barros? E naquele treino, os dois saíram com a chavinha desligada. Eu falei, não, mas lá tá funcionando. Eu falei, vamos trocar o regulador. Não, mas lá tá funcionando, não sei o quê. Eu falei, cara, quer saber? Fui lá, coloquei um alarme de tensão da bateria. De tensão da bateria alta. Se passar de 14.9, vai pisca na cara do louco aí, que eu não quero mais uma moto pegando fogo. E avisei, agora tem um alarme de battery high. Se a tensão estiver alta, vai acontecer a mesma coisa. Se acontecer isso, alivia a mão, baixa a rotação da moto para ter menos energia e vai lá só atrás pro box. E não deu outra, cara. No outro treino já aconteceu. Então, por isso que desde podia ter acontecido de novo, né? Poderia ter acontecido de novo, cara. Poderia ter acontecido de novo. Tem um cara que só troca o negócio e boa, não acho problema, acontece de novo e é 2 motos pro saco, né? 2 motos pro saco. A chave resolveu o roubo de tensão? Não resolveu. Principalmente daquele jeito. Se tivesse um roubo e o cara instalasse uma geral, de fato, iria resolver. Certo? Mas acabou... A chave que foi instalado lá... Olha o Rodolfo, amigo nosso. Rodolfo, show de bola. E tem o ponto é o seguinte, que nem eu tô falando, não tô falando mal do cara, meu. É a mesma coisa o seguinte. Se eu for pegar para fazer um trabalho de mecânica ali, tem chance de eu fazer alguma cagada também. Não é da minha área, entendeu? Então, eu não tô compartilhando isso para falar mal de quem fez isso. Eu nem lembro quem fez isso, na verdade. Mas é um exemplo para mostrar por que a partir daquele dia eu uso um alarme de tensão da bateria alta. Certo? Porque num primeiro momento não seria um problema, né? Todo mundo se preocupa com tensão da bateria baixa, né? Então é importante ter esse tipo de alarme. Mas assim, eu acho que a ideia da live era bem essa, galera, assim, mostrar que existem proteções na ICU que muita gente conhece, aquela lá. Cara, deu problema, desliga o motor. Mas existem proteções mais inteligentes, que é o tipo de coisa que você fala, tá subindo a temperatura. Então, já automaticamente a ICU já vai lá, enriquece um pouquinho, atrasa um pouquinho o ponto, diminui o boost, para que você tenha uma durabilidade maior do motor, né? Pensa em corridas de endurance, cara, isso aí é fundamental, mas fundamental mesmo, certo? Fundamental mesmo. E esse lance de você ter os alarmes corretos no dash também é fundamental, sabe? Lembrando que é muito, muito importante lá, que eu já vi a cagada que dá, não tem outra palavra, é a cagada mesmo que dá, quando entra um alarme para o piloto que você acabou configurando ele, não foi de uma maneira errada, mas foi assim, cara, não era para estar alarmando, entendeu? Abaixou um pouco a pressão de óleo, mas tá tudo ok. Às vezes é pior alarmar e daí entra aquele banzé. Por quê? Às vezes o cara não tem como ver. Por exemplo, na Motec você configura, se entrou alarme, você pode escolher para ele mostrar a variável em tempo real ou mostrar a variável na hora do alarme. Porque, por exemplo, assim, eu posso falar assim, abaixo de 3 bar de pressão de óleo, eu quero que ligue o alarme. Só que se você não mostra o valor mínimo que deu, você não sabe se deu 2.9 ou se deu meio bar. Então, por isso que às vezes, do jeito que a galera configura, vira um banzé, porque deu alarme de pressão de óleo, quanto que tá? Agora tá 2 quilos, mas quanto que foi que deu alarme? Daí já vira um banzé, entendeu? Então, até mesmo um alarme de dash
tem muita sacada legal para você configurar para que o seu piloto tenha certeza. Meu, ó, deu alarme, o alarme é disso, certo? Até mesmo aquele lance das prioridades. Se o cara não sabe, vai lá, faz alguma coisa, o cara coloca um alarme de menor importância com mais prioridade que um importante, dá os dois ao mesmo tempo e fica aparecendo lá, né? Sensor de velocidade com roda, de roda não funcionando e a pressão de óleo baixa lá e o piloto não vê. Uhum. Perguntaram aqui se nos nossos projetos a gente usa se a gente usa chave geral de disjuntor. Sim, usa. Depende, né? Depende. Depende. Normalmente quando a gente usa. Depende, cara. Isso também é um negócio assim que eu gosto de conversar com a equipe. A gente recomenda, tá? Quando a gente usa um PDM, a gente geralmente usa ela antes do PDM. Para quem não sabe, é um disjuntor, mas é um disjuntor ali de corrente contínua, que é feito para 12 volts ou às vezes 24 volts. E o importante é você dimensionar ele certinho, né? Então você fala, ó, eu vou ter um consumo aqui desse carro aqui de 100 amperes, de máximo. Então vai lá, escolhe um circuit breaker que a gente chama que seja superior a 100 amperes. Só que muito importante, pessoal, eu já vi cara fazendo isso errado, hein? Isso aí põe fogo em carro. Olha só. Daí, olha só a sacada. O cara fala, dimensionei todo o meu esquema elétrico, que meu sistema tal, eu vou ter 100 amperes máximo de consumo, não vai passar de 100 amperes. Daí o cara faz o quê? Daí o cara olha, tem um circuit breaker para comprar de 100 amperes e um de 150. Então o cara fala, eu não vou comprar o de 100 amperes, né? Porque daí dá 105 amperes, desarma o negócio, vou comprar um de 150. Daí o cara compra um circuit breaker de 150 amperes. Até aí, não tem problema nenhum. Seu raciocínio está certo. Só que não se esqueça que o circuit breaker é igual a um fusível. A função dele é proteger o fio. Você não está protegendo o seu PDM lá. E daí o que acontece? O cara coloca um circuit breaker de 150 amperes e o fio dele suporta 120 amperes. Daí o que acontece? Derreter Se tudo você e não tiver vai um desarmar o negócio, consumo, né? exatamente, se você tem um consumo que é maior que 120 amperes, mas menor que 150, pode ser que não vai desarmar seu circuit breaker e vai pegar fogo no seu carro, cara. Vai esquentar o chicote, cara, vai pegar fogo. Então, eu entendo assim que a gente usa, repetindo isso aí, mas eu respondi a pergunta falando um negócio que é um erro muito comum para ajudar a galera aí. A gente usa, é algo que a gente oferece para as equipes. A gente também entende que tem cara que tem a filosofia de fazer o chicote o mais simples possível. Tipo, tem cara que fala assim, olha, eu sei da importância de fusível, eu sei da importância de tudo isso aí, mas eu não quero usar fusível. Porque a filosofia do cara, não estou falando que o cara está errado. A filosofia do cara é o seguinte: quanto menos componentes eu tiver, menor a chance de falha. Então, de fato, às vezes, cara, tem fusível que dá pau no fusível, cara. E não é, e deu pau no fusível. Mau contato no terminal. Já vi isso aí acontecer. Uhum. Que se não tivesse um fusível, não ia dar pau. Mas também eu já vi coisa que pega fogo, que se tivesse fusível não ia pegar, entendeu? Então, é que nem o lance da proteção. Usar ou não a proteção? Cara, você tem que tomar uma decisão. Não existe a melhor decisão, certo? Então, tem pessoas que ainda não curtem usar circuit breakers. Tem pessoas que não curtem usar conector militar, preferem chicote direto. Então, tudo isso aí tem que ser uma decisão como equipe, certo? Que nem eu vou falar para você, conector militar é bom, muito bom. Mas o que você acha que é mais robusto? Um fiozão direto ou um fio, um par de conector autosport e sai outro fio? Cara, o fio direto tem menos chance de dar problema, Com certo? certeza. Então, lógico que daí
um conector militar, geralmente você coloca numa parede de corta-fogo. Então, quando você vai passar um fio, um chicote direto ali, você tem que tomar cuidado com você proteger esse chicote. Não é só você faz um furo lá na chapa corta-fogo e larga o chicote lá que ele vai ficar, né, Vai ficar sambando ali. roçando, uma hora vai dar Vai dar cagada. errado. Então, assim, é muito importante, a gente pelo menos preza muito pela robustez das coisas, certo? Então, é sempre pensando, cara, o que pode dar errado? O que pode dar errado? O que pode dar errado? Para duas coisas. Você minimiza a chance de dar errado e outra, quando der errado, você já está preparado e sabe o que você pode fazer. Entendeu? Não adianta também o cara ser arrogantão e falar, não, as coisas que a gente faz não dá problema. Que o cara vai cair do cavalo, porque corrida é foda, cara. Uma hora dá. É complicado. Beleza, galera? Tem mais alguma pergunta aí? O que era fuga de tensão? Então, Matt, foi o que eu falei. Até hoje eu não sei. Porque, na verdade, a gente não achou. A minha hipótese é de que, como o pessoal estava usando aquele magneto mais novo, que era um magneto de corrida, que não carregava, desculpa, que não carregava a bateria em marcha lenta, talvez não existia de fato uma fuga. Era mais porque daí às vezes a moto ficava funcionando em marcha lenta depois do evento e a bateria era muito pequenininha, então os caras trocaram o magneto e a bateria, certo? Para aliviar peso. Então eu acho que talvez não tinha uma fuga não. Alfredo, vi essa CBR de perto quando teve o Superbike Brasil aqui em Londrina em 2017. Tinha uma pintura roxa animal. Cara, aquela moto era muito bonita, cara. Era massa pra caramba. Muito louco. O mundo da a gente costuma instalar chave geral do disjuntor. Cara, e assim, ó, a gente sempre usa chave geral e se a gente tem um orçamento mais livre, a gente opta por usar chaves gerais remotas, tá? Que são como se fosse um relezão grandão, que daí você pode pôr outras chaves no carro que não tem potência, que só liga e desliga. Quando a gente não tem um orçamento, e só que, cara, só essa chave aí, a que a gente usou uma vez, que na verdade não foi nem a gente que comprou, já estava na caminhonete, cara, pode ser que eu esteja enganado, mas eram uns 300, 400 dólares aquela chave. Então, é caro. Tem chaves mais baratas, tem chaves remotas mais baratas, mas aquela lá era uma de aviação, cara, era uma grandona, assim. Que eu me lembro, era uns 400 dólares lá nos Estados Unidos. Quando a gente não tem essa verba ilimitada para projeto, sim, a gente acaba usando uma chave geral de 4 polos e 2 deles a gente usa para fazer o Master Shutdown, né? Então, quando a gente, só para a galera entender, é uma chave geral que ela tem 2 chaves nela mesmo. Mecanicamente é uma chave só, certo? Você não tem como você ligar uma chave só. Você gira aqui e você liga 2 chaves ao mesmo tempo. Quando a gente usa PDM, uma parte da chave elétrica a gente liga direto numa entrada do PDM. Então o PDM sabe quando a chave geral está ligada ou desligada. Por quê? A gente liga daí, desse jeito, tudo junto no mesmo polo da geral, mesmo se for dar retorno de alternador. Porque se der retorno de alternador e a tensão e o alternador continuar, mesmo com a chave geral desligada, o alternador continuar alimentando o sistema, o PDM sabe que a chave foi desligada e o PDM corta as saídas. Isso aí, galera, sim. Quem não sabe o que é retorno de alternador, também tem um vídeo, só que daí eu acho que não está no YouTube. Eu vou procurar, vou mandar no canal do Telegram. É um vídeo, cara, tem uns 15 minutos que a gente gravou, só explicando o retorno de alternador, como você se livrar disso aí, certo? E isso é muito importante. Para quem não sabe, retorno de alternador é o seguinte: você vai lá, se desliga geral e o motor continua funcionando. Tá? Então, isso aí é muito comum, dependendo de como você faz a ligação. Tem diversas saídas no chicote que você pode fazer para você evitar o retorno, certo? Tem algumas que são melhores que outras. Ó, o Eduardo falou aqui, ó. Por isso, telemetria é fundamental. Tira do colo do piloto. Exatamente, cara.
telemetria, para quem não sabe, vamos lá, back to basics. Muita gente fala assim, vamos olhar a telemetria, e vai lá, olha o login do carro. Não é Não é bem isso aí. não é isso aí. Telemetria é quando você está fazendo uma análise de dados em tempo real. Então, o carro andando na pista e você olhando ali. Então, você pode, igual tem na Fórmula 1, você pode olhar lá, deixar configurado o alarme, você vê, monitora a pressão de combustível, pressão de óleo, tensão da bateria. Então, com Ao certeza, vivo assim, mesmo, né? ao vivo. Se você e a Motec tem, a gente tem um sistema desses na Twizy, e assim, tipo, se você fala pro piloto, cara, só acelera, é muito melhor, certo? Você vai lá, o cara não precisa ficar preocupado, né? Em ficar monitorando. Com certeza. O cara tem que sentar e acelerar, cara, entendeu? Assim, lá para ganhar corrida, não tem que ficar monitorando as coisas, né? Esse é o ideal, né? Então, se você tem telemetria, que o Eduardo falou, você tá bem tranquilo. Até para proteção, nunca é demais. Me desculpe a intromissão, Saleira Racing, mas esses conectores são de avião, tanto militar como em aviação comercial. Isso aí, Saleira, assim, ó, tem geralmente os mil spec, eles são muito usados em aviação e tem também os autosport, que às vezes a gente usa, que também é daí quando a gente tem um projeto que tem um budget maior, a gente acaba usando os autosport, que daí eu acredito que eles não são usados em aviação, tá? Porque eles foram desenvolvidos especificamente para a área motorsport. Então, eles são mais leves, têm uma densidade de pinos maior, ou seja, você pega um Autosport, um New Spec, o Autosport é menor que o New Spec e tem mais pinos que o New Spec. O material Então, dele é diferente também, né? material diferente, é de uma liga de magnésio, os terminais são menores. Então, assim, Uhum. tem muita coisa que vem da aviação e é tudo muito bom, mas também daí se o cara tem um orçamento maior ainda, tem coisa até melhor, que daí, que nem eu falei, é mais leve, tem uma densidade maior de pinos, bem legal. Isso aí. Não somente para uso militar, isso aí, não somente para uso militar. Geralmente, assim, os mil spec, eles são muito usados em aviação, mas os autosport, geralmente não. É mais, assim, aplicação motorsport mesmo. Muito massa, esses conectores aí. Vamos ver aqui, ó. No circuito 12 volts de corrente contínua, qual o máximo de resistência que pode ser suportada? Não entendi sua pergunta. Esdras da Silva 2012. No circuito de 12 volts de corrente contínua, qual o máximo de resistência que pode ser suportado? Não entendi sua pergunta. Puder perguntar de novo aí. Vamos ver se teve mais. É que já trabalhei na Embraer, eu fazia manutenção massa, cara. Que legal, Saleiro. Que legal. Tem bastante, né, desses conectores, né? E É. tem até alguns conectores que eu acho que são específicos para aviação também. Que tem uns terminais bem caros, cara. Eu já cheguei a ver, assim, para ter um terminal custa tipo $30. Deve ser só em Caramba. aviação mesmo. Muito massa. Mais leves e menores, é isso aí. Show de bola. A aviação começou muita coisa, né? Quer ver uma coisa que começou na aviação? Foi Redicam, né? Redicam foi desenvolvido, o começo do desenvolvimento foi para aplicação da aviação com o intuito de diminuir peso de avião por conta de chicote. Né? Então, imagina, tinha um monte de módulos no avião e daí os caras precisavam mandar a informação Aham. de um módulo para o outro e não tinha rede cana. O chicote era muito maior, né? Daí a cana nasceu com esse Tem objetivo de bastante reduzir coisa chicote. de motor também que veio da aviação, né? A gente estava comentando outro dia da injeção de água, De água com turbo, metanol. tudo isso aí teve origem da aviação. Mas é isso Mas aí, show acho de que não bola, tem galera. É mais. isso aí. Eu acho que o intuito da live foi esse, mostrar o lance das proteções, como que isso é importante. As telemetrias tinham cerca de 3.000 parâmetros. Massa, hein, cara? Cacete. Na área.
Você trabalhava onde, Saleira? Era no... Aonde que era lá na Embraer? Eu tenho um amigo engenheiro também que trabalha nessa área de ensaios, cara. Os caras fazem voos e faz ensaio em voo, cara. Isso é animal, cara. A Embraer é uma empresa Ah, muito massa, né, cara? loucura, né, velho? Mas isso aí, galera. Obrigado pela participação de todo mundo. Um forte abraço aí para todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, Valeu. queria pedir para vocês ajudarem a gente a compartilhar em Gavião Peixoto. É isso aí, é lá que o cara trabalha mesmo, Gavião Peixoto. Muito massa, cara. Ah lá, pergunta ali, ó, vamos ver. Resistência de consumidores, quando a gente mede na bateria? Quando pode ser? Então, a resistência se diz entre o 12 volts de alimentação até o atuador, por exemplo? Me manda um direct, Esdras, com a sua pergunta. Me manda um áudio, acho que fica mais fácil em troca ideia aí. Galera, obrigado Mas é pela isso aí. participação de todo mundo. Pedir aí de novo aí para vocês nos ajudarem a compartilhar essas lives para a gente conseguir atingir mais pessoas. Peço desculpas de novo pelo problema da internet aí. Eu tive que vir para São Paulo e a internet aqui, o Wi-Fi não está funcionando. Estou usando aqui do 4G. Então, que bom que deu para a gente fazer aí de novo. Aí, deu quase 2 horas de live. Então, mais uma vez, eu vou fazer um post no Instagram, desligando aqui. A gente pede só a colaboração de vocês aí para contar nesse post, faz um comentário sobre o que você mais gostou nessa live, tá? É muito importante, tipo, às vezes a gente assim, ó, vou contar para vocês, a gente perde um tempão programando o que a gente vai fazer na live, né? Muita gente acha, ó, foi 2 horas mais ou menos de live hoje. Cara, essa Aham. live aqui, entre a gente fazer as coisas, preparação para live, levantar as coisas, fazer post, foi 3 horas tranquilo de 2 pessoas, Com né? certeza. Então, É. tipo, se fosse de uma pessoa só, seria 6 horas de trabalho. Então, a gente precisa saber o que vocês curtiram. Às vezes a gente fica preparando um tópico e vocês não curtiram, entendeu? Então, é muito Pra importante gente isso pra trazer gente coisa também. da hora aí, né? Tem que trazer coisa legal pro pessoal. Exatamente, cara. Tem assim, por isso que a gente faz as pesquisas no Telegram, certo? A gente sabe que essa área que a gente atua, tanto em chicotes, como em calibração, em análise de dados, tem muita coisa para a gente passar de legal. Então, a gente curte trocar ideia, curte quando vocês fazem as perguntas. Então, por favor, nos ajude aí. A gente vai mandar um post agora. Eu vou avisar vocês no Telegram. Vai lá e comenta o que vocês mais curtiram da live. Isso é muito importante. A gente lê todos os comentários e marque um amigo nesse comentário. Marque alguém que você fala, meu, eu sei um cara que tem uma oficina mecânica, eu sei um cara que trabalha com corrida, eu sei um cara que quer aprender sobre injeção eletrônica. Marca as pessoas, porque, cara, a gente tem que ter 200 caras nessa live aqui, meu. Porque daí vai ser animal. Um monte de pergunta, um monte de galera trocando ideia, que nem agora, ó. Quantas perguntas massas saíram nessa live? Você vê o Saleiro aí complementando com informação, com conhecimento. Cara, quanto mais gente tiver, mais a gente vai aprender. E a gente tá falando, não nós dois aqui, o Vitor e Todo eu, a mundo. gente tá falando a gente como todo mundo, cara. Todo mundo tá no mesmo barco aqui, cara. A gente tá junto. Então, Sim. vamos colocar a gente nessas lives, galera. A gente tá... Essa é a nona live, Vitor? É. É a Eu acho nona, que né? sim, não tenho Amanhã, certeza. então, a gente vai ter a 10ª live. A gente vai estar na metade das 20 lives que a gente prometeu. Então, e outra, muita gente pede, cara, tem que ter a parte B de no control, tem que ter a parte B de controle de tração, P&D tem que ter parte B, C, D e E, tem um cara falando. Tem que ter mais umas 5 lives de P&D. Galera, para a gente fazer isso, precisa ter gente aqui, galera. Então, nos ajudem, beleza? Vou fazer o Isso post aí. lá. Ajuda nós aí, galera. Valeu, brigadão. Valeu aí, Falou, Vitor. pessoal. Até Obrigado aí. mais. Valeu, boa noite Falou. para todo Valeu, mundo. Roberto. Valeu.